Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia. Eu sou o professor Fábio Seschini e hoje estamos com o quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista com o professor Henrique Stelzer falando um pouquinho sobre as questões ligadas à prática de exercício para pacientes com câncer. E no primeiro vídeo o professor Henrique falou um pouquinho do cenário epidemiológico do câncer no Brasil e no mundo, onde ele mostrou que o câncer é a segunda causa de morte por doença crônica degenerativa no mundo e também no Brasil, e falou um pouquinho da importância do estudo do câncer do exercício para profissionais de educação física. Nesse vídeo eu tenho duas perguntas muito interessantes para você, professor Henrique. Seria a seguinte: qual que é a relação entre, qual que é o impacto ou a relação do metabolismo na fisiopatologia do câncer? Então, assim, essa parte metabólica é uma coisa bem interessante no aspecto fisiopatológico do câncer, porque acho que possivelmente você que está nos assistindo já ouviu falar que o câncer ele tem uma célula problemática que ela é anaeróbia, né? O pessoal comenta que ela é glicolítica, né? Ela não faz no metabolismo aeróbio, ela tem deficiência no metabolismo aeróbio. De fato, parcialmente está correta essa informação. Não é que é 100% isso exatamente que está funcionando lá. Como que funciona? A gente sabe que células precisam de metabolismo para se manter em atividade, se manterem vivas e funcionando. Precisam de oxigênio, nutrientes. E aí vai precisar justamente dessa parte aí. Curiosamente, a única célula do nosso corpo que não tem mitocôndria são os eritrócitos, justamente porque eles têm que carregar o oxigênio para os tecidos e depois devolver o gás carbônico, né? Mas para ele carregar ele não pode consumir. Então é a única célula do nosso corpo que foi desenvolvida, né, evolutivamente, para que não tenha mitocôndria. Todas as outras células do nosso corpo, elas obrigatoriamente têm a mitocôndria. E aí a gente tem que lembrar lá das vias metabólicas e tal, né? Então você tem as diversas vias metabólicas, os mecanismos que vão chegar e fornecer energia para se manter viva aquela célula e funcional. No caso de uma célula saudável, a gente tem, não sei nem o que falar em termos de percentual, acho que 85%, 90% do metabolismo de uma célula comum, ela é aeróbia. O metabolismo aeróbio depende bastante da mitocôndria. E os outros 15%, 10% vêm da glicólise, produção de lactato e tal, né? E uma pequena parcela, por exemplo, uma pessoa que faz exercício físico, a gente tem lá a TPCP, entendeu? Então a gente tem aquelas ideias... Que é a predominância metabólica, que tem as predominâncias metabólicas e tal. No câncer, a gente tem uma deficiência mitocondrial, a mitocôndria ela começa a disfuncionar, ou seja, aquilo que funcionava bem perde a sua capacidade funcional, então fica uma coisa disfuncional. Portanto, se você não tem mais como metabolizar aerobiamente para poder manter aquela célula, a célula ela vai ter ela tem um instinto, entre aspas, vamos dizer entre aspas, né, legalmente falando, ela tem um mecanismo que ela vai querer, opa, peraí, mas eu preciso de energia, falhou essa organela, a mitocôndria está ferrando ali, então vou começar a usar um outro recurso. Qual que é o recurso que eles vão usar? O anaeróbico. A via anaeróbia, né? Então você tem uma característica das células cancerígenas que elas são bastante anaeróbias. Não significa que ela é totalmente anaeróbia e excluiu totalmente o aeróbio. Significa que você perdeu capacidade aeróbia a nível quase zero. Não significa zero, mas é quase zero. E você aumentou muito a utilização da via glicolítica ali para manutenção energética, só que da glicólise anaeróbia, né? Então você tem essa questão metabólica aí. Então daí já daria para dizer, né, Henrique? Um dos grandes efeitos do desenvolvimento do câncer é, sem dúvida nenhuma, a função aeróbica do ser humano ser altamente impactada. E, portanto, como a função aeróbica é altamente impactada, então um dos grandes objetivos de um programa de exercício para o paciente oncológico seria, de certa forma, minimizar esse efeito e aumentar um pouquinho essa função aeróbica. Bom, uma última pergunta agora nesse vídeo para o professor Henrique. Qual que é a relação entre sistema imunológico e câncer? Pois é, pensa o seguinte, você tem uma célula que ela é defeituosa e você produz naturalmente células defeituosas, né? O ser humano ele perde células e nascem outras células
para a mesma função, para manter aquela função, né? Então você tem que ter um processo biológico chamado apoptose, né? Então toda vez que uma célula envelheceu, entre aspas, teve bastante dano de DNA, enfim, ela está começando a gerar problemas, ela tem que fazer a apoptose, ela tem que morrer, né, de alguma forma, e aí você vai dar lugar para novas células de igual função continuar ali um processo fisiológico funcional do seu corpo. No caso do câncer, aquela célula problemática, ela não sofre apoptose, ela não sofre justamente pela questão metabólica que ela tem. Por produzir muito lactato, ela cresce, ela produz mais GH, o seu corpo vai produzir mais GH em decorrência do lactato aumentado. Você tem essa relação, a gente já consegue explicar um pouco melhor isso. A ciência avançou nesse aspecto de correlacionar lactato e GH, e o GH é um hormônio anabólico, né? Então vai estimular o fígado a secretar IGF-1, fator de crescimento, e a célula vai se protegendo e vai crescendo, não sofre apoptose. Quer colocar alguma coisa? É um fato importante, né? Porque se a demanda anaeróbica da célula para manter o sistema energético funcional da célula aumentou, é óbvio que a produção de lactato vai subir. E a ciência tem realmente mostrado essa relação, né? Altos níveis de lactato tem uma relação positiva com a maior liberação de GH e, portanto, esse GH teria atuação nessa célula defeituosa, provocando aí o aumento da quantidade e do tamanho dessas células. Então, acho que isso é um fator importante. Exatamente. E aí você começa a inibir também o processo de apoptose, que é a morte programada dessa célula. Você inibe a caspase 3, que é uma proteína responsável por apoptose de células. No caso, você está inibindo isso por conta desse crescimento, né, da célula cancerígena, que depois vai virar um tumor. Só que qual que é a relação então com o sistema imunológico nesse aspecto? Quando você tem células defeituosas gerando esses problemas e elas não querem morrer, um sistema imunológico eficiente vai fazer com que células imunes que estão ali no local reconheçam essa célula defeituosa que não quer morrer, que está se protegendo, e começa a destruir essa célula potencialmente cancerígena ou não, enfim, qualquer outra célula defeituosa. E aí você faz a fagocitose, destruição tal das células, de qualquer célula. No caso do câncer, o problema é a célula cancerígena está se desenvolvendo dessa forma, que a gente explicou agora, só que ao mesmo tempo você também está perdendo eficiência imunológica. As células imunes também apresentam defeitos de reconhecimento dessa célula defeituosa. E aí não faz a sua ação efetiva de destruir essa célula potencialmente cancerígena. Então, quer dizer, é uma luta pela vida, né? Porque a célula defeituosa, vamos dizer assim, o que ela está tentando fazer é se defender para sobreviver. E, portanto, o sistema imune, pelas suas diferentes formas de ação, muitas vezes não consegue neutralizar a ação dos tumores. Conclusão, o tumor ele acaba crescendo e aí você pode ter o desenvolvimento do câncer. Henrique, uma coisa importante que eu falo bastante nas aulas, principalmente de sistema imune, é que hoje nós sabemos que o câncer ele tem relação com o câncer tem relação com obesidade. Sim. E hoje nós sabemos que 13 tipos diferentes de câncer têm relação bastante forte com a questão da obesidade. Comenta um pouquinho sobre essa relação. Pois e isso acaba voltando nessa relação metabólica e imunológica, né? Então, os estudos têm mostrado justamente essas relações, né, entre obesidade, sedentarismo e tipos de câncer. Então, o sujeito que começa a se alimentar em excesso, primeiro que você está estocando muita energia e você vai ter que, eventualmente, fazer glicólise do alimento que está no seu estômago, vai fazer digestão, você vai ter também um aumento de lactato pós-prandial. Tá? Isso aí, já pensando em digestão, de alimentar, você tem essa estrutura acontecendo. Ao mesmo tempo que aí entra num problema um pouco mais grave, é que o cara que come demais e, portanto, vai gerar obesidade, ele tem uma inflamação crônica. Então, assim, esse aspecto inflamatório crônico da obesidade, ele vai debilitar as funções imunes, as células imunes vão parar de identificar tudo quanto é problema geral do seu corpo e ele vai se preocupar com as células dos adipócitos, né? Então, por exemplo, macrófagos vão migrar para o tecido adiposo,
você tem uma inflamação aumentada em decorrência disso, mas vira um looping, né? Vira uma bola de neve gigante. É um ciclo, É um ciclo. Inflamação, mobilização de células imunes. Células imunes pró-inflamatórias atuando naquele tecido, inflamação, e assim vai esse looping eterno aí. Então, se você está direcionando suas células imunes por conta da inflamação crônica do tecido adiposo, que é característico da obesidade, você está perdendo soldados, você está perdendo células imunes para te defender de um eventual câncer. Né? Então, você tem essa relação. Além disso, é importante dizer que a própria obesidade, por ter uma inflamação crônica e, portanto, pode vir a acometer outros tecidos do corpo, essa inflamação, né, torna-se sistêmica, você pode aumentar a inflamação do hipotálamo também, né, do tecido nervoso, fazendo com que o sujeito se alimente mais ainda, né, agravando esse problema aí. Então, quanto mais ele fica viciado no alimento nesse aspecto, porque o tecido nervoso, o cérebro dele está desregulando, né, não está mais saciando a fome ali, então você tem aquela desregulação de leptina, grelina e tal, né? Exato. É por conta da inflamação do tecido nervoso. E o cara vai comendo cada vez mais, vai inflamando cada vez mais, vai gerando cada vez mais lactato, e aí é a receita de bolo pro câncer. Exato. E aí, né, galera, um ponto importante aqui dessa discussão é que quando o sujeito ele faz exercício, quando tem contração muscular, acho que esse é o detalhe, né? Tem que ter contração muscular. Porque quando você tem contração muscular, o músculo também produz uma série de substâncias químicas que é chamada aí na literatura de miocinas, né? Miomúsculo. Sinas quer dizer que são estruturas proteicas, que são estruturas que têm ação anti-inflamatória. Perfeito. Então eu poderia, através da contração muscular, e aí pode ser nos modelos aeróbicos, nos modelos resistidos, eu conseguiria, vamos dizer assim, criar um contraponto nessa resposta inflamatória. Portanto, exercício é essencial tanto na prevenção quanto no tratamento, e ainda mais para pessoas que têm uma condição aí de excesso de adiposidade. Então, nós estamos finalizando aqui o segundo vídeo nesse bate-papo sobre exercício e câncer com o professor Henrique Stelzer, e no próximo vídeo ele vai falar um pouquinho sobre o impacto da genética no câncer e também começar a discutir um pouquinho sobre qual o real papel do exercício na prevenção e no tratamento. Então continue acompanhando Viajando pela Fisiologia no próximo vídeo sobre exercício e câncer. Um grande abraço e até lá!